Ninguém. Então, a gente faz muitas pesquisas e fica, né, no mundinho de cada departamento ou de cada curso. Eu acho que esse fórum vem a fazer isso. Obrigada. Perfeito. Professor Paulo César estava na fila ali para fazer a pergunta. Eu gostaria de abrir espaço também. Professor que está segurando o microfone quer fazer a pergunta. Sim. Alguém que está online, se quiser fazer uma pergunta também, pode levantar a mão ou indicar no chat. Lembrando que nós também estamos recebendo perguntas por quem está na transmissão. Bom, boa noite. Meu nome é Paulo César, sou professor aqui da faculdade desde 1993, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Quando eu entrei só em Engenharia Civil, hoje é Engenharia Civil e Ambiental. Quero começar saudando a direção da FT, professor Márcio, e a comissão supervisora da consulta, estou vendo a professora Alba aqui, pela iniciativa de fazer esse debate. Eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos a oportunidade de ouvir as manifestações das chapas, das perguntas que a comunidade tem. Eu acho que isso é tudo muito importante. Quero parabenizar os 4 colegas pela disposição de enfrentar o desafio, né, de se colocar à disposição para dirigir uma unidade acadêmica do porte da FT. Isso não é qualquer coisa, né, professor Márcio? Não é um desafio simples. Eu queria falar um pouquinho sobre recursos, mais especificamente sobre escassez e gestão de recursos. Nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais difíceis da história da educação, da pesquisa, né? Não só nessa área, mas vamos falar aqui do que é o nosso pedaço, né? Inclusive com o que é o congelamento de recursos, o teto de gastos, que impõe um desafio enorme para todo mundo que milita nessa área. Preciso fazer o reparo a uma consideração de uma das chapas que fala em congelamento dos parcos recursos da nossa matriz financeira na UNB. Na verdade, existe um teto de gastos que é geral. As universidades têm enfrentado esse congelamento de recursos, mas a Universidade de Brasília, esta administração a qual eu pertenço, acho que todo mundo sabe aqui, né? Tem uma experiência muito positiva de fazer a descentralização progressiva dos recursos, de modo que isso significa também descentralização de responsabilidades, não vamos esconder isso, é isso mesmo, né? Existem novas responsabilidades para as unidades acadêmicas, mas existe uma ampliação de recursos. A FT foi, entre 2017 e o crédito alocado agora para 2022, né? Teve um crescimento de 63% do seu orçamento, os créditos do seu orçamento, né? Então, não há que se falar em congelamento de recursos para a nossa unidade dentro da FT, né? Um reparo que eu acho que é importante que a gente precise fazer aqui. Mas, e além disso, a Faculdade de Tecnologia é uma excelente captadora de recursos, né? Ela é campeã entre as unidades acadêmicas na captação de recursos. Eu tenho aqui os dados é o dobro da segunda colocada, que é a FACE, né? Juntando recursos de TED e de Guia de Recolhimento da União, a FT capta o dobro da segunda colocada. 1/3 do que a universidade capta é a FT quem capta, né? Isso é mérito para a universidade, para a Faculdade de Tecnologia, óbvio, mas isso também significa, assim, temos condições talvez melhores do que outras unidades, né? Apesar de termos despesas maiores também, né? Mas o que eu gostaria de ouvir das chapas é como é que vê essa experiência de descentralização da gestão de recursos como forma de otimizar, porque quem está na ponta consegue administrar melhor as suas necessidades, definir melhor onde vai aplicar os parcos recursos do que quem está de forma centralizada na direção. Eu não estou com isso querendo propor a exportação ou a importação desse modelo de gestão pela Faculdade de Tecnologia, mas gostaria de ouvir das chapas qual é a avaliação que faz sobre essa forma de descentralização, de gestão, e ouvir sobre a possibilidade de experimentar algo semelhante aqui, ainda mais quando nós temos 2 chapas encabeçadas pelos atuais chefes de departamento, né? Como é que vem uma possibilidade desse tipo, uma experiência desse tipo aqui para a Faculdade de Tecnologia? Obrigado. Ok. Resposta irá iniciar pela chapa 2, 3 minutos.
Importante, professor, falar sobre isso. Eu não vi o programa, né, da Chapa 1, a gente não recebeu, professores, nem eu, nem o Sanderson, então eu não sei o que foi citado, mas eu acho que é importante transparência, né, no uso dos recursos. Né? Não estou dizendo que não teve, como eu falei antes, né, coisas boas a gente vai continuar, coisas que precisam mudar a gente vai tentar mudar, mas eu acho que precisa de transparência. Esse problema do recurso que a gente escuta, que várias unidades reclamam da matriz, né, mas tradicionalmente sempre foi feito assim. Quer dizer que a gente vai ficar tradicionalmente fazendo assim? Não pode ter mudança? Então, claro que a gente, né, tem que ter cautela em qualquer mudança que for feita nas coisas tradicionalmente que são feitas, mas eu acho que o ponto principal é transparência no uso dos recursos que a gente vai aplicar. Complementando, a gente gostaria de parceria com o DPO e o DAF, né, para a gente entender esse processo de descentralização e como que são essas regras e como que a gente vai utilizar o recurso, utilizando a transparência que a professora já falou aqui. Eu queria aproveitar só também um finalzinho do nosso tempo para falar ainda sobre a questão da pós, né, que é uma questão que a gente tem muito na veia aí. Então, é muito importante a gente traduzir para toda a comunidade a necessidade de buscar os indicadores de pós, né, os indicadores de publicação, né, com a A1, com a A2, com a A3, com a A4, com o B1, enfim, os indicadores de conclusão de alunos em mestrado, em doutorado, né, publicações internacionais, publicações com empresas, né, que são valorizados e que tem que nortear todo esse planejamento de pós que a gente vai fazer aí. Né? Bem, acho que é isso. Ok. Chapão. Paulo, prazer em revê-lo. Gostei muito da sua pergunta, acho que ela é bastante oportuna. Foi uma medida muito positiva da reitoria. Eu achei que foi fantástico, foi muito bom essa descentralização dos recursos para as unidades. Eu acho que foi muito correto. E eu acho que aqui na FT, né, Márcio, já é descentralizado. Na prática né, pelo menos durante o tempo de gestão como chefe de departamento, eu recebi no início do mandato, no início do ano passado, esse ano também, quanto que eu tinha para gastar para o meu departamento, tanto da matriz orçamentária quanto do PDI, né, o projeto institucional da FT, cuja gestão administrativa e financeira é feita pela Finatec. Né, eu recebi muito claramente, com toda a transparência, todo o recurso que a mecânica tinha para gastar, tá certo? E a decisão de como esse recurso foi gasto, tanto da matriz quanto do PDI, foi da chefia do departamento. Né? Eu decidi, nós, né, da mecânica, decidimos a aplicação de todo o recurso da matriz, de que diz respeito porque a matriz é da FT, né? Mas a autorização das despesas, da aplicação dos recursos que cabe à mecânica, fui eu que tomei. Né? Da mesma forma, os recursos do PDI, né, que está na Finatec. Gostaria, inclusive, de parabenizar o Márcio pela transparência que ele teve com relação a isso. O meu departamento, nós recebemos tudo que eu tinha para aplicar. O Márcio, né, quando eu pedi, ele me forneceu tudo que foi autorizado na minha gestão. Né, eu prestei contas para o departamento agora. Da mesma forma também do PDI, eu tive todo o extrato de como eu apliquei o recurso. Então, com relação à aplicação dos recursos da matriz do meu departamento, eu acredito que isso foi feito com todos os departamentos, tá? Foi feito de maneira bastante transparente, né? Tanto o recurso do orçamento, da matriz orçamentária, quanto do PDI. E de uma forma já descentralizada, né? Porque o recurso está aqui no caixa da FT, mas aquilo que cabe ao meu departamento foi eu que autorizei. Eu que disse, para pagar isso, 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 isso. Então, eu já considero que isso é uma descentralização na prática. E para complementar, né, como a gente falou no comecinho, a nossa ideia é buscar recursos, né, captação de recursos forte. A Faculdade de Tecnologia, como você bem falou, é a mais forte aqui dentro da universidade, pelo tamanho dela, mas também pela capacidade que nós temos dos professores, técnicos e estudantes aqui. Então, ir atrás de recursos no âmbito público e privado, ir atrás de fontes de recursos que não são as tradicionais. Trazer iniciativa privada
para dentro da universidade, para dentro da faculdade. Fazer essa parceria com a iniciativa privada. Nós temos a lei de inovação tecnológica que nós usamos muito pouco, né? Então, a faculdade deveria ser protagonista em trazer isso e deixar isso de uma forma muito mais tranquila para a inserção dos professores dentro ou fora. Tá? Então, tem 2 palavras que resumem: ousadia e criatividade para buscar recurso. Ok, obrigado. Antes de repassar para o professor Alex, nós temos 2 perguntas que estão vindo pela galera que está assistindo em casa. Então, primeira pergunta, professor Rafael Timóteo, abre aspas, pergunta com qual embasamento se deseja criar um programa de pós-profissional da diretoria da FT. Como isso vai ser gerenciado? Como vai ser o colegiado desse programa? Quem vai comandar? Nós... Acho que é a chapa 2. Chapa 2 vai iniciar a resposta. Vocês trocam. Vocês acabaram de responder, não foi? É verdade. Bom, Rafael, essa proposta, né, é da nossa chapa, né? Eu, inclusive, já conversei com o Flávio Elias hoje a respeito disso, né? Na realidade, talvez não ficou bem colocado, né? A ideia nossa, na realidade, é estimular, incentivar a criação de um programa profissional na FT, tá certo? Então, os departamentos serão convidados, né, a fazerem propostas, né, propostas de cursos profissional. O que a gente quer, inclusive, eu comentei com o Flávio Elias, acho que ele estava presente aqui, né, que o pessoal da Redes é um dos grupos aqui, vamos dizer assim, ou áreas, né, que tem uma atuação mais equilibrada, né? Eles têm uma atuação na pós-graduação estrito sensu, lato sensu, prestação de serviços, e também no mestrado profissional, né? O único mestrado profissional que a FT tem. Então, a ideia, na realidade, a nossa proposta foi inspirada, na realidade, no mestrado profissional do pessoal da Redes, né? A ideia é incentivar, né? Não é trazer a responsabilidade da gestão dos programas para a direção da FT, a não ser que o programa, a não ser que o departamento deseje que a FT, por exemplo, né, por meio do FT Cursos, né, faça essa gestão. Se o departamento quiser, obviamente que a FT pode fazer essa gestão também, tá? Mas a ideia não é criar um programa da FT para a FT fazer gestão, não é isso, né? A ideia, na realidade, é incentivar, né, os departamentos a criarem programas de mestrado profissional. Nós temos uma demanda concreta aí, né, de criar um programa que chegou para o FT Curso, na realidade, de criar um mestrado profissional, né, envolvendo as áreas, diferentes áreas, né? Então, a gente está começando esse diálogo, né, com o pessoal da mecânica, da civil, para a gente criar um programa de mestrado profissional envolvendo diferentes áreas, tá? Tá, Rafael? Então, espero que tenha ficado claro, tá? O objetivo não é trazer a gestão do seu programa para a FT, tá bom? É estimular os outros departamentos a fazerem o que vocês já vêm fazendo tão bem, né, do meu ponto de vista. Só para complementar aqui, Edson, então, essa ideia, não trazer para a FT, né, mas voltando para a captação de recursos, a gente tem aqui na mesa, o Edson foi diretor-presidente da Finatec, eu fui diretor-presidente da FUBRA, então a gente tem um pouco de experiência de trazer recursos externos para a universidade, né, e fazer a gestão desse recurso externo com moralidade dentro das leis que estão aqui de probidade. Ok, obrigado. Já que a pergunta foi direcionada a uma chapa... Mas eu quero... a chapa 2 quer acrescentar comentários, então vamos dar esse espaço também. Calma. Eu quero só complementar, assim, no sentido de a nossa visão, né? Eu acho que é um risco a gente criar, né, propor um mestrado profissional para a FT, porque a gente centraliza isso na FT, a gente tira dos cursos, né, isso. Então, eu acho que isso, no meu ponto de vista, né, e do Sanderson, a gente discutiu como não é nossa proposta. Eu acho que isso é um risco, né, de centralização, né, já que a gente está em administrações completamente descentralizadas. E com relação à transparência, também não quis dizer que não tem transparência no orçamento, mas, por exemplo, o professor mesmo citou que tinha 200 mil e gastou 250. E aí, com relação aos outros departamentos, a gente ficou, né, realmente, como foi esse recurso, né, onde foi usado esse recurso.
né? Não estou levantando, mas assim, foi uma fala mesmo, e a transparência que eu falei é nesse sentido mesmo. Né? Eu tenho 70 mil, então eu posso gastar 80, 90, 100? Não, eu só posso gastar 80 mil como Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, se aquele recurso for da matriz de Engenharia Civil e Ambiental. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de não né, ultrapassar os recursos dos outros departamentos. Complementar? Sim, em relação aos mestrados profissionais, essa é uma alternativa que a gente explora pouco e aí como a nossa ideia é fazer um fórum inicialmente, coletar essas demandas, essas possibilidades potenciais, inclusive com o público externo. A gente está numa região aí, uma micro-região de 3 milhões de pessoas aqui, e a gente integra pouco, sabe? A gente, em locais com menos PIB per capita externo à universidade, se faz mais curso de especialização, de mestrado profissional, de MBA, e a gente precisa entrar nisso daí, realizado pelas pós-graduações, né, pelos departamentos, não pela FT aí, como já foi colocado aí. Obrigado. Pelo avançar da hora, nós vamos coletar as últimas perguntas. Quem está na fila vai perguntar, não tem preocupação, mas nós ainda temos algumas perguntas do chat aqui que foram enviadas. Ok. Pergunta do Sérgio. Boa noite. Há muitos recursos financeiros junto ao FNDCT/FINEP e aos programas e projetos prioritários, PPIs, mas poucos projetos que capacitem jovens para a era da digitalização. Qual é a proposta das chapas para alavancar a FT? Agora vai ser chapa 2 iniciando a resposta. Então, pessoal, a gente tem que trabalhar a captação de recursos, né? Existem os programas de pós-graduação lato sensu, que nós, como eu já acabei de falar, nós exploramos pouco, e é uma forma de captação de recursos que várias universidades utilizam, universidades como as nossas federais, do tamanho da nossa e menores do que a nossa, tá? E com menos potencial, inclusive, em termos de inteligência instalada, áreas diferentes do que a nossa. Uma outra como eu já comentei, a nossa ideia é estabelecer um escritório de projetos, e esse escritório vai fazer uma prospecção, tanto do ponto de vista de visita a empresas. A gente precisa chegar numa unidade Embrapi, provavelmente nós somos das grandes universidades do Brasil, a única que não tem uma unidade Embrapi para trabalhar com empresas, né? E a gente vai prospectar também editais públicos, né? E nós temos aqui a Esplanada dos Ministérios, onde tem recursos, a gente sabe que tem, só que prospecta pouco, fica uma coisa muito pessoal do professor, cada professor faz o seu contato, e a gente não tem um apoio institucional que possa realmente trazer mais recursos, de uma maneira mais considerável e mais efetiva, né? E que transforme essa universidade, né? Que a gente consiga equipar laboratório com isso, a gente consiga dar mais conforto para a sala dos professores com isso daí, a gente consiga dar conforto para os nossos alunos, melhorar nossas estruturas internas aí de acesso, de acomodação, enfim, tá? Com esses recursos também, né? Que faz parte do que a gente concebe como descentralização também, né? De recursos, né? No sentido de fazer parceria com a gestão superior, né? Bom, só complementando, né? Porque na pergunta lá falava sobre capacitação de jovens, né? Eu só penso nos professores jovens, novos que estão entrando, né? Que pega 3 disciplinas e fica só em sala de aula, né? O professor não sabe, não dá tempo nem pegar um edital para concorrer ali, né, atrás de recurso. Então, volta ao acolhimento. O professor precisa de informações. O professor, às vezes, não sabe preencher um formulário que muda todo o tempo, né? Ele tem que aprender a fazer. E, muitas vezes, o professor mesmo, com o tempo, não consegue fazer. Então, a gente precisa disseminar mais,
né, publicar mais essas informações. Ok. Chapa 1. Bom, com relação ao FNDCT, não é só esse fundo, né, que tem recurso sobrando. Né, Fundo Setorial de Energia Elétrica, Fundo Setor de Petróleo e Gás, Lei do Bem, né, todas essas leis, né, de incentivo fiscal, na realidade, a maioria delas, né, disponibiliza recursos vultosos, né, para pesquisa de diferentes formas, né. O que a gente precisa é aquilo que está sendo falado o tempo todo aqui, né, captar, ir atrás dessas oportunidades, né. A nossa proposta é criar um escritório de ligação para fazer isso, né, ligação entre o quê? Entre a academia e essas oportunidades, gerir essa interface entre a universidade e o mercado de trabalho, né. Isso é uma coisa que nasceu no MIT em 1937. Né? Algumas universidades, a UFMG, por exemplo, tem um escritório de ligação desde 2007, né? E funciona muito bem. Né? Então, assim, é o que a gente está tentando fazer da mecânica e vamos propor para a FT, né? Criar o escritório de ligação da FT, justamente porque não é possível o professor individualmente, né? Sempre a gente tem aqueles que são captadores natos, vamos dizer assim, né? Que sabe vender muito bem o seu trabalho, seja de pesquisa, de ensino ou de extensão. A grande maioria não, né? Então é muito complicado a gente ensinar o professor a aprender a correr atrás do recurso, né? Então o escritório de ligação é justamente isso, né? Para buscar as oportunidades de desenvolver pesquisa, ensino e extensão para a grande maioria dos professores, porque a grande maioria não tem esse tempo e, na maioria das vezes, não sabe, né, como se faz isso, né? Então, por isso que a gente está propondo o escritório de ligação justamente para potencializar a captação de recursos para a FT, né? Isso aqui tudo são fundos privados, né, que a gente, públicos, né, que a gente considera recursos públicos, né, além de emendas parlamentares, esse tipo de coisa, mas o privado também, né? O Sanderson falou da Embrapi, né? Nós tentamos no ano passado, né, a FT tentou, na parceria da mecânica com a elétrica, infelizmente a gente não teve sucesso, né, mas a gente e não tivemos sucesso por causa que nós temos muita interação, há muita interação que nós temos, né, na mecânica, da elétrica, por exemplo, são com empresas do setor de energia elétrica, né, que não vale, né? No caso da Embrapi, né, Sandro, você lembrando, você conhece bem, empresas de manufatura, né? Então, as concessionárias, por exemplo, não são consideradas empresas de manufatura, por isso que a nossa proposta não teve sucesso, tá certo? Mas a proposta nossa na captação de recursos, o escritório de ligação, para fazer justamente tudo isso, Sanderson, que você está sugerindo aí, que é necessário ser feito. Obrigado. Ok. Nós temos mais 3 perguntas. Professor Alex, acredito. Depois temos a pergunta de um aluno que veio da transmissão. Depois a pergunta da professora Yaruska. Márcio? Faz tempo? Depois? Já. Acho que o Alex foi. Boa noite. Vamos lá. Bom, minhas dúvidas, né, são mais destinadas aí à chapa 2, porque naturalmente eu conheço, né, o professor Edson, até somos do mesmo departamento, tenho mais oportunidade de conversar com ele, pessoalmente, inclusive, ficamos no mesmo prédio, né? Mas, bem, então, vamos começar. A primeira coisa, professora Cláudia, eu entendi na sua fala, talvez esteja errado, né? Que, por exemplo, o professor Edson tinha uma matriz de R$75 mil do departamento que ele utilizou, e depois, que eu entendo, o professor Márcio está aqui, talvez possa explicar, né, que há os outros departamentos, se não gastarem, nós tentamos utilizar isso da melhor forma possível para que o recurso não seja devolvido, para que ele volte para o governo, né? Então, me pareceu assim que seria, não, cada departamento gasta o seu, mas e aí, o day after, a gente devolve o dinheiro? A gente devolve o dinheiro para o governo, para outro instituto, a gente não usa esse recurso com a melhor eficiência possível? O que eu entendi que a gente tem recursos que às vezes sobram e devem ser utilizados, né? Que deve ser buscado uma eficiência
em se utilizar o dinheiro, porque a gente tem uma data anual, né? Então, eu gostaria de depois um esclarecimento nesse sentido. Tem uma questão na proposta, professor, sobre... por favor, se atenha a uma pergunta. Quanto tempo eu tenho? Acabou o tempo. Ah, não é tempo, Tá. Só uma pergunta por vez, por favor. Satisfeito? Ok. Bom, foi uma pergunta direcionada à chapa 2. A chapa 1 vai querer fazer comentário sobre? O que eu disse é o seguinte, nós tínhamos R$75 mil na matriz orçamentária, né? E tínhamos 146 mil, então dá R$221 mil que a mecânica tinha direito. Nós gastamos todo esse recurso da mecânica, né? Se eventualmente a gente precisar de gastar alguma coisa a mais, aí obviamente não é do departamento A, B ou C, é do recurso que cabe à FT administrar, né? Então, que está sob a gestão do diretor. Então, dependendo da prioridade, se ele entender que é prioritário ou não, muitas vezes, então ele que vai tomar essa decisão se vai usar recursos que cabe a ele administrar, não dos outros departamentos, né? Eu entendo que isso não é feito, tá? O diretor usar dinheiro da mecânica, na elétrica ou vice-versa. Isso não é feito, tá? O que ele faz, quando a gente extrapola o nosso próprio orçamento do departamento, ele tem autonomia para usar, para atender o departamento usando recursos da própria FT, né? Porque a FT tem a sua própria rubrica. Então, professor, é onde a gente entra com a transparência. Porque quem chegar primeiro é que vai conseguir. Eu vou gastar o máximo que eu posso, porque eu não vou devolver aquele recurso, né? E os pequenos que vão devagar, que a gente sabe que eu também estou na chefia e vejo que sobra recurso, né? Mas eu acho que não é para ser dessa forma, né? Eu que chegue primeiro, eu vou usar o recurso do meu vizinho. Não, chama para um diálogo. A gente tem esse recurso, né? Esse recurso aqui era da produção, esse aqui é da civil, esse aqui da ambiental, né? E visualiza onde é que vai, né, ser gasto. Isso é transparência que eu quero falar, né? Não é para quem chega primeiro, não é para quem gasta primeiro, né? Não é isso. Então, eu acho que falta essa transparência, né? Até mesmo que foi implantado na UNB, né? A transparência na arrecadação dos recursos, né? Eu acho que é importante também a gente colocar aqui, transparência nos recursos, na arrecadação dos recursos próprios, principalmente. Então, apesar de não ter relação com transparência, eu gostaria de comentar que por que a gente está aqui. A gente está aqui especialmente porque a gente ama essa universidade, tá? Porque a gente acha que a comunidade acadêmica aqui da FT pode ter um resultado melhor, entendeu? A gente acha que, ao longo do tempo, algumas coisas na FT ficaram um pouco para trás. Não culpo o Márcio, o cara que eu gosto, o Brasil, o Edson, não, entendeu? É porque a gente está com uma coisa na cabeça, sabe? Parece que a gente acha que a Faculdade de Tecnologia é esse universo que tem que ficar o tempo todo ali, o governo aqui e tal, e a gente não se abre, entendeu? Então, a gente está aqui, eu e a Cláudia, por causa disso, entendeu? A gente quer produzir mais, entendeu? Com nossos alunos de graduação, com nossos alunos de pós-graduação, tá? A gente quer produzir mais com vocês, nossos colegas, entendeu? E a gente pode fazer isso, tá? Ok, nós temos mais 3 perguntas. A que eu tenho aqui na lista é o Márcio. Meu nome é Márcio, eu sou da direção da FT, mexo com o orçamento da FT, as 2 chapas. Eu gostaria de saber qual vai ser o incentivo aos servidores da faculdade perante a bolsas, a um mestrado profissionalizante, entendeu?
a todos os servidores que necessitam, como as outras faculdades estão fazendo, entendeu? Mesmo que não tenha as devidas disciplinas aqui, eles estão fazendo parceria, né? E uma outra coisa que chegou para mim dentro foi a respeito da JEC. Quem fez essas demandas foi os servidores, tá? Gostaria de saber das duas chapas